Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós paramos exatamente na questão da forma como viviam os primeiros galileus, discípulos de Jesus, na Jerusalém dos anos 30. E eu me lembro da pergunta, padre. Eu perguntava ao senhor como estava o ambiente para quem era cristão, para quem tinha adotado a... Não, era cedo demais para se começar os choques. Não havia choque nenhum. O judaísmo era pluralista durante todo o tempo do Segundo Templo. Havia diversos judaísmos. Para falar a verdade, nós teríamos que falar em judaísmos, diversos modos de se ser judeu. Não era uma coisa unívoca como hoje. E a seita messiânica se adequava perfeitamente aos judaísmos da época. Agora, é claro que na questão de moradia e sustentação, alguns se deveriam servir de benefícios de outros. O fervor espiritual deveria ser tão grande. Bom, Jesus venceu a morte, ressuscitou dos mortos, o Espírito foi derramado e os últimos tempos estão presentes. A curto espaço, num espaço breve de tempo, é possível examinar ou aceitar um entusiasmo fora do comum. O mais difícil é ver isto aqui continuadamente ao longo de 2000 anos. Mas ninguém imaginava que se fosse esperar 2000 anos. Agora, padre, só uma observação aqui não fica claro para mim. Nós estamos falando de que ano? Os anos 30. Anos 30. Nós acabamos de passar pela morte de Jesus, não é? Isso há 30 anos. Não! Nesses anos 30, há um ano, alguns meses. Há alguns meses, ótimo. Então, padre, se nós acabamos de passar pela morte de Jesus, todos os apóstolos vão, um a um, ter um destino semelhante ao de Jesus, ou não? Não, ninguém sabia. Ninguém sabia, mas claro vão ter. Ninguém sabia. E, de fato, nem nós sabemos que destino eles tiveram até hoje, com exceção de Pedro e de Tiago. Nem nós sabemos que destino tiveram, que tipo de morte tiveram e onde. E depois de quê? E depois de quanto tempo? Nem nós sabemos isso hoje. Então, logo depois da morte de Jesus, não há nenhuma repressão política, de jeito nenhum. Mas na sequência vai haver, porque vai haver mártires alguns anos mais, alguns anos, pelo menos 2 anos mais tarde, dependendo de quando eu coloco a conversão de Paulo e antes da conversão, a sua perseguição. Quando ele começou a perseguir, já era um movimento bastante calibrado. Intenso. Não devia ser um punhado aí de 100 ou 120 pessoas. Já estava incomodando, né? Já. Mas para isso já haviam passado 2 ou 3 anos. Sim. Então, politicamente, se esperava que com a morte de Jesus tudo tivesse acabado. Não se esperava nada. Se esperava o final de todas as coisas, melhor. Esperava-se da parte de Deus, o mundo chegasse, o velho Eon chegasse a seu fim, esse velho mundo, e viesse um novo mundo. Sim, isso do lado teológico. Do lado dos discípulos galileus de Jesus. Mas não do lado histórico à época. Na época, imaginava que Jesus tinha sido morto e acabou. Do lado de Caifás e Pilatos, o que se quer imaginar? Inconveniente a menos. Não. De maneira nenhuma. Do lado dos discípulos, um entusiasmo contagiante e, fruto do entusiasmo contagiante, a condivisão de bens. Uma espécie de comunismo primitivo. A comunidade. Atenção, não era comum isto aqui. Segundo, não era obrigatório. Fazia quem queria e entregava o que queria. Mas num ambiente deste, é fácil encontrar pessoas altamente influenciadas pelo dom do Espírito que entregam tudo.
Na Idade Média nós não tivemos São Francisco? Pois é. O exemplo de São Francisco? Lá também nós tivemos o exemplo de Barnabé, que é um da primeiríssima geração, que vendeu o que tinha, um campo, era um levita de Chipre, agora não sabemos bem se esse campo estava na Palestina ou se estava na ilha de Chipre, vendeu um campo e depositou aos pés dos apóstolos. Nós podemos dizer também que este grupo era um grupo muito pobre. Galileus, nordestinos, pobres. Historicamente dá para falar, mas olhando para lá, para trás. Agora, aqui ainda acontece alguma coisa semelhante, né? Aqui acontece, mas é um fenômeno restrito praticamente às ordens religiosas, monacais, religiosas e às congregações, só. Hoje na igreja, essa condivisão de bens se limita a esses poucos grupos apenas. Também, um movimento mundial que se tornou a grande igreja, não é mais possível viver isto aqui. Certo? Nós devemos ter outros meios adequados ao século XX e XXI para fazermos o bem aos outros. Mas naquela época houve exemplos de generosidade impressionante. Não era o comum, não era obrigatório, mas devia haver um fundo comum gerido pelos 12 e seus representantes que administravam a mesa comum, ou melhor, o pão da caridade, a sopa da caridade, nós diríamos hoje. Portanto, um entusiasmo espiritual, isto é bonito, que se ramifica ou se concretiza, se visibiliza melhor no material, já que temos todos um mesmo espírito, vivemos como irmãos. Agora, é claro que Lucas recebeu informações disto aqui em algum lugar da Grécia, onde escrevia no final do século este volume, Os Atos dos Apóstolos. Lucas generaliza, a multidão era um só coração e uma só alma, todos tinham tudo em comum. Lucas generaliza episódios de alta solidariedade que foram, mais bem, fenômenos isolados. Podemos dizer que Lucas se sentiu embevecido e atraído por isto e apresenta isto como sendo um ideal de igreja. Mas um ideal de igreja que neste mundo, a meu ver, nunca existiu. A não ser, como disse, nas ordens religiosas e nas congregações, e assim mesmo, se forem observantes. Sim. Com uma condivisão de bens materiais, um socorro mútuo e uma alegria contagiosa. É preciso dizer mais. Sinais e prodígios deviam acontecer. Milagres. Os atos relatam um ou outro. Por exemplo, Pedro e João que curam um paralítico à porta do templo. E isto devia trazer uma áurea de sobrenatural ou de preternatural para a seita por parte de todos aqueles que viam isto. Nunca tinham visto coisa igual. Uma dedicação, um fervor, uma excitação religiosa impressionantes. Agora, isto é tudo perfeitamente inteligível se vive numa esperança, num curto espaço de tempo. Já a época em que Lucas escrevia o seu texto, 50 anos depois desses acontecimentos, é claro que as coisas já tinham tomado uma outra feição. A parousia se dilatava, se dilagava, se atrasava,
e esse entusiasmo assim diminuía pouco a pouco. Mas até nas igrejas de Paulo, dos anos 40 e 50, esse entusiasmo ainda existia. E padre, por que a presença dos milagres? Por que era necessário que a essa época houvesse milagres? Jesus os fez e afirmou que eles se continuariam. Até hoje existem milagres. Não como aí seitas pentecostais querem que aconteça, 200 por dia, 500 por dia, à distância, uma multidão, num anfiteatro. Isto é, esta milagreria, é claro que não se deu e nunca se dá. Não é? Isto é o engodo. Agora, um outro sinal existe até hoje, sim. Existe. São sinais de que o novo mundo já começou. São sinais de que o mundo futuro já está, de alguma maneira, presente neste velho mundo aqui. Mas o sinal mais importante é o entusiasmo da fé. É uma fé entusiasmada, não é uma fé contida e silenciosa e sem se desenvolver. Seria uma fé em embrião que não se desenvolveu. Agora, se me perguntam qual era o estatuto religioso em que criam esses primeiros discípulos do Nazareno. Primeiro, a base de tudo, qual era? A ressurreição de Jesus. Sim. Ou seja, e isto era uma coisa inaudita, hein? Uma pessoa que esteve crucificada nesta cidade aqui, há alguns meses atrás, está vivo. Melhor, está vivíssimo. E foi visto por diversos. A vitória sobre a morte. Segundo, o fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, porque ele só conheceu uma ressurreição, a ressurreição final. Se Jesus ressuscitou, significa que os novos tempos já começaram. E Paulo ainda vai nesta direção, dizendo que Jesus é as primícias. Mas as primícias é a primeira colheita que segue o resto todo. Portanto, esta crença na ressurreição era ao mesmo tempo a crença no final. Segundo, a posse quase tangível do Espírito prometido por Jesus. Terceiro, sinais e milagres que aconteciam naquela comunidade. Quarto, sinais indisfarçáveis de fraternidade, embora não total, e com divisão de bens. Tudo isto dava à seita um alto grau de luminosidade. Mas não é tudo. Precisamos acrescentar mais a respeito do conteúdo da crença de cada um. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos. Nós estamos de volta. Além da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, além da experiência do dom do Espírito, que mais era a base da crença, da fé deste movimento? A doutrina dos apóstolos. Isso. Só que Lucas, quando fala isto aqui, já o vê à distância de 50 anos. Em que devia consistir a catequese da seita naqueles primeiríssimos anos, quando nem escritura não havia ainda? Devia consistir em florilégios, isto é, em busca e encontro de textos adequados do Antigo Testamento, onde se revelava Jesus de maneira indireta e não explicitamente. Podemos imaginar imediatamente o Salmo 15, citado por Pedro num dos seus discursos, de ouverture, de abertura. Não deixarás que teu santo
veja a corrupção do túmulo. Podemos citar o Salmo 2. Pede-me e te darei as nações por herança. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Podemos citar o Salmo 110, versículo 1. E este é muito importante. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. Podemos citar o Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Dividiram entre si minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Podemos mencionar o Salmo 69. Na minha sede deram-me vinagre a beber. Podemos mencionar o Joel, o texto usado por Pedro. Eis que naqueles dias derramarei meu espírito sobre todos, e todos profetizarão. Poderia citar o texto de Deuteronômio 18. Suscitarei um profeta entre vós semelhante a Moisés. A este profeta deveis ouvir. Podemos citar o florilégio de Isaías, capítulo 52 e 53, a respeito do servo de Deus. Podemos citar Isaías, capítulo 9, o rebento de Davi. Vocês estão vendo quantos textos bíblicos podiam formar um florilégio. Agora, como os primeiros cristãos perceberam que, além do sentido direto, imediato, o texto possuía um sentido recôndito, um sensus plenior, que não contradizia o primeiro, mas não era intentado pelo autor do primeiro, intentado por Deus, e que permaneceu recôndito até que os fatos acontecessem. E quando os fatos aconteceram, bem, iluminaram-se os olhos pelo Espírito e descobriram este sentido recôndito da Escritura. Como ovelha é conduzido ao matadouro, não abriu sua boca diante daquele que o tosquia. Nossas transgressões caíram sobre ele. De quem fala isto Isaías? No sentido direto, até hoje se discute, porque os judeus leem o mesmo texto, está no Antigo Testamento, e nenhum deles o aplica a Jesus. Exatamente. No sentido, no sensus plenior, Felipe não teve dúvida. Ele se refere a Jesus. Ele se referia a Jesus. Então é isso. A primeira catequese, as primeiras catequeses foi baseada no Antigo Testamento. Primeiro no Antigo Testamento e em textos escolhidos, para mostrar o mistério de Cristo já escondido nas Escrituras. E por isso as Escrituras foram de um papel crucial. Não fossem elas, o fenômeno Jesus seria um fenômeno irreconhecível. O evento Jesus não seria inteligível. Veio de onde? A fazer o quê? Baseado em quê? É mais ou menos o que acontece com muitas dessas seitas aí. É apenas Jesus. Jesus cura e nada mais. De onde é esse Jesus? De onde veio? Para onde vai? O que quer? O que deseja? Nada disso é importante. O importante é a cura. Agora, padre, se no início da formação da seita messiânica, do cristianismo, nós tínhamos uma tradição, uma entrega de costumes oral, não é? O senhor já explicou isso aqui em outros programas. É de se supor que aquilo que hoje nós temos por escrito, as parábolas de Jesus, os ensinamentos, os mandamentos e tudo mais, os mandamentos já estariam, obviamente, mas os ensinamentos em si de Jesus e as parábolas fossem transmitidas também de boca a boca. Em segundo lugar, além das escrituras do Antigo Testamento, bem varridas, bem examinadas, atentamente examinadas, para se ver um desígnio de Deus em Cristo já escondido reconditamente no passado remoto, os ensinamentos. Primeiro, a paixão e morte de Jesus. Isto foi o que por primeiro se
se verificou, ou melhor, se ensinou a paixão e morte de Jesus. Mas depois, aqueles que estavam catequizados a respeito da paixão e morte de Jesus deveriam querer saber alguma coisa a mais a respeito de Jesus. E aí os ensinamentos de Jesus, as parábolas de Jesus, os milagres de Jesus, numa palavra, o que Jesus disse e fez. E isto aqui deveria ser narrado de boca em boca, porque havia decorrido pouquíssimo tempo desde que tudo isto tinha acontecido, e agora, à luz da ressurreição, à luz da vitória pascal, todo esse ensinamento recebia uma nova orientação. Aquele que ensinou isto aqui venceu a morte, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Agora, padre, aqui surge uma questão, pelo menos para mim, muito intrigante. Existem diversos excertos, trechos do Antigo Testamento, que, se nós fizéssemos uma leitura literal, nós diríamos que Jesus contradisse, se fizéssemos uma leitura literal. Ou seja, alterou o ensinamento. Aonde é que nessa mistura entre os ensinamentos do Antigo Testamento e os ensinamentos de Jesus, entre aquilo que ele disse e fez, aonde é que existe um equilíbrio, onde está o tempero para nascer uma doutrina nova? Isso é uma questão que teve que debater a igreja, e vai chegar ainda, mas não chegou o tempo. Quanto de judaísmo é preciso injetar neste novo movimento para que ele não perca as suas raízes? Mas isto aqui ainda tenho que falar com o tempo. Ainda é um pouco prematuro para dizer quanto de judaísmo injetável no movimento de Jesus. Isto, posso responder, de alguma maneira, foi uma verdadeira batalha na primeira e na segunda geração, entre Paulo e os outros, e os judeus cristãos, e cristãos de igrejas paulinas, o que significa que Jesus não deixou tudo muito certo. Bom, vamos terminar por hoje. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Boa semana, bom domingo a todos e até o próximo programa. Um bom domingo a todos e até nosso próximo programa.